Para você ligado na programação do Abordo Notícias, bem-vindos! E o bicho tá pegando, sabe pra quem agora, meus queridos? Érica Hilton, a deputada trans do PSOL de São Paulo, esquerdista. E também para Felipe Neto, homem ou menines foca. Quem se lembra dele? Pois é, meus queridos. Paulo Figueiredo diz que os Estados Unidos vetarão Felipe Neto e também a Érica Hilton. Tiro, porrada e bomba. Vou à matéria que tá na tela do portal Metrópolis. Tá? Você chegando agora, não se esqueça do like e comenta foca na tela. Coloca assim, foca na tela. Beleza? O jornalista Paulo Figueiredo, ele usou as redes sociais para comentar uma possível decisão dos Estados Unidos de barrar vistos a quem manifeste posições contrárias aos Estados Unidos da América. Em postagem na sua conta oficial no X, ou X, o antigo Twitter, Paulo Figueiredo citou nominalmente políticos e também personalidades brasileiras, como a deputada federal Érica Hilton do PSOL e o influenciador Felipe Neto e a cantora Anitta. Rapaz, a menina das girafas da Amazônia, quem se lembra? Pois é oficial. Os Estados Unidos passarão também a barrar vistos a quem manifeste posições anti-americanas. Vale também para parlamentares e celebridades. Nada mais de passeio em New York da Érica Hilton, o Felipe Neto e etc, e etc, e etc. Bem como ficar na moral. Se não, pode esquecer fazer show por aqui, viu, Anitta? Grato, foi o que disse o Paulo Figueiredo. Junto com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, Paulo Figueiredo articula sanções estipuladas pelo governo de Donald Trump. Então quer dizer que Felipe Neto, aquele que deu aula no STF sobre redes sociais, sobre democracia nas redes sociais, aquele que recebeu uma grana dos Estados Unidos, agora pode ficar de fora dos Estados Unidos da América. É verdade isso? Inacreditável, não é? Pois é, meus queridos. E a Érica Hilton, deputada trans do PSOL de São Paulo, faca na caveira. Também, outra coisa, os cantores que gostam, né, de gravar clipes nos Estados Unidos, gostam de gravar disco nos Estados Unidos e ainda amam fazer shows nos Estados Unidos da América, se preparem, porque a merda vai taiar pra vocês também. E uma merda com muitos M's de merda. Sabe? Uma galera que adora os Estados Unidos da América. Alguns até se dizem socialistas, se dizem contrários ao capitalismo americano. Gostam da Times Square, aquela famosa avenida de Nova York. Gostam da Disney. Gostam da Califórnia. Gostam de Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Amam Miami. Enfim, adoram estar no maior e melhor país do mundo, é considerado assim, que é os Estados Unidos da América, a maior potência do mundo. Mas os dias estão contados, segundo Paulo Figueiredo, para Felipe Neto, o homem foca. Comente 5, foca na tela. 5, foca na tela. O menino foca. Fabio, por que menino foca? Porque ele imitava a foca. Se você vê o vídeo, você não vai acreditar. Porém, meus queridos, é aquilo que eu sempre digo e tenho repetido quando a gente trata de liberdade de expressão. Hoje,
A esquerda apoia a liberdade, ela apoia as perseguições aí, ela apoia as censuras, ela vai contra a liberdade de expressão. E eu sempre digo aqui nesse programa, hoje, o pau que está batendo no Chico, sendo de direita, amanhã pode bater no Francisco, sendo de esquerda. Outrora, Felipe Neto estava bombando, não é? Estava se achando o rei da cocada. Pegou até uma grana dos Estados Unidos. Agora pode ter o seu visto revogado, proibido de fazer show, proibido de gravar qualquer coisa, enfim, de visitar, de passear, ou a passeio ou a trabalho nos Estados Unidos da América. Só para constar, meus queridos, e você relembrar essa matéria, ela é de 1º de novembro de 2024. Governo dos Estados Unidos doa dinheiro a Instituto de Felipe Neto para combate a, entre aspas, desinformação. Outras instituições, como Sleepjets Brasil, também receberam recursos dos norte-americanos para combater discursos de ódio. Meus queridos, é nesta daqui que o tramposo entra explodindo absolutamente tudo. O dinheiro dos pagadores de impostos, o dinheiro das taxas dos contribuintes dos Estados Unidos sendo utilizado para financiar pessoas como Felipe Neto. É por isso que acabou a USAID. Se o Donald Trump, olha para mim, se o Donald Trump, presta atenção aqui, ele exterminou a tal da USAID, ou a USAID, o SAID, como falamos aqui no Brasil, se ele explodiu a própria agência dos Estados Unidos, que, numa desculpa de oferecer ajuda humanitária, olha para que servia a USAID, para levar ajuda humanitária aos povos, financiavam projetos de esquerda mundo afora, financiavam tanta coisa errada, inclusive aqui no Brasil. Eu vou falar sobre isso, tá? Inclusive aqui no Brasil. Então o cara, né? Vou me encaminhar aqui, vou dar sequência, né? Um passo à frente. Então o cara que explodiu a USAID vai aguentar abusos de Felipe Neto? O cara que recebeu grana para poder combater desinformação aqui no Brasil? Você tá de brincadeira com a minha cara. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? O Instituto Felipe Neto, que faz parte da iniciativa contra a desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu, sabe quanto? R$170 mil da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Isso aqui em 2024. Eles estavam dizendo aqui desde o ano passado, ou seja, entre 23 e 24. O influenciador fez campanha para então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 22. E no ano seguinte, o petista, ou seja, Lula, indicou Felipe Neto para um grupo de combate ao discurso de ódio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. À época, a pasta era chefiada pelo ministro Taradão, que foi demitido do governo depois de acusações de assédio sexual. Meus queridos, R$170 mil Felipe Neto recebeu dos Estados Unidos da América. A próxima informação que eu preparei já em sintonia com isso daqui. Então, pra gente dar uma pincelada, Erika Hilton e também Felipe Neto e, quiçá, Anitta podem ter aí os vetos dos Estados Unidos da América. Lembrando que há poucos dias, 13
receberam aí a proibição de entrar nos Estados Unidos, incluindo Alexandre de Moraes, que posteriormente recebeu uma vacina chamada Magnitsky. Agora, além dos 13, nós temos mais 2 brasileiros que também estão proibidos de entrar nos Estados Unidos da América, que são aqueles envolvidos na situação dos Mais Médicos, aquele programa que escravizava os médicos cubanos. Cuba recebia uma grana muito alta, enquanto os médicos ficavam passando fome aqui no Brasil. Eu me lembro muito bem que na cidade que eu morava, e se aconteceu isso com você também, comente aí, tá bom? A cidade fazia campanha para ajudar uma médica cubana que andava numa bicicleta velha e que tirava plantão, dava expediente no hospital municipal, tá? Presente aí na época, eu acho que Dilma, né? Presente da Dilma, e ela, com a mixaria, ela precisava de ajuda da população local para comer comida, não é para poder ir para festa, ir para o baile, dar uma namoradinha com os brasileiros, não, era para comer, para encher a boca, tá? E aí, meus queridos, trabalho escravo. O que aconteceu? Mais 2 brasileiros entraram na lista não, né? Estão na lista dos sancionados pelos Estados Unidos da América, e agora, segundo Paulo Figueiredo, Érica Hilton, a deputada trans de São Paulo, e também o Felipe Neto, influenciador digital, o menino foca. Ele que recebeu grana dos Estados Unidos, agora vai levar um pé na bunda de Donald Trump, e o pé na bunda dói, não é? Aqui, falando sobre a USAID, ex-secretário dos Estados Unidos acusa o USAID de financiar projetos contra Bolsonaro no Brasil. Mike Pence diz que a agência dobrou gastos no Brasil depois da eleição de 2018 e atuou em censura online. Quem era o presidente a partir de 2018? Jair Messias Bolsonaro. Eu quero constar para você que a gente não está reesquentando matéria, não. Tá bom? Quando eu reesquento a matéria aqui, eu aviso, até para sincronizar com o assunto, né? Foi o que eu acabei de fazer, trazendo a matéria do Felipe Neto aí, que recebeu dinheiro dos Estados Unidos, da Embaixada Americana. Essa matéria é de agora, ela é do dia 19 de agosto, foi publicada aí às 14 horas e 23 minutos pela revista Oeste, ou seja, é desta última terça-feira agora, ontem, tá? Então vamos à matéria aqui para você entender do que se trata aqui no Abordo Notícias. Chegou até aqui no canal do Gordinho, tá gostando? Comenta 12. Comente 12 e comente Go Trump ou Vai Trump. Ah, não sei escrever Trump, Fábio. Escreve TP. T, a letra T e o P, eu vou saber que você quis dizer Trump. Não sabe escrever, eu vou citar para você. T-R-U-P. Muito fácil. T-R-U-P, Trump. Não é? Não, tem um M ainda, né? Tá escrito aqui, gente, ó. É Trump, beleza? Ah, não sei escrever, Fábio. Usa só a letra T e o P. Eu sei que tem muita gente de idade que não consegue decorar, né? Ou escrever essas palavras em inglês. Então vai um Trump aqui, ó. Escreva TP ou T-R-U-M-P. Agora sim. Trump. Escreve aí, beleza? Presta atenção nessa matéria aqui do Abordo Notícias para você, direto da revista Oeste. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pence, ele voltou a acusar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, na sigla em inglês, para ampliar recursos destinados ao Brasil depois da vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. Segundo ele, aqui está uma estatística chocante que você talvez não conheça. Foi o que ele publicou em sua conta no X. A USAID mais que dobrou seus gastos com o Brasil assim que Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Isso não ocorreu porque o Brasil precisasse repetidamente do dobro da ajuda. O dinheiro foi gasto em projetos no Brasil para minar Jair Messias Bolsonaro. Mike Pence prestou depoimento à Comissão de Relações Exteriores da Câmara no início de agosto. Na ocasião, ele falou por quase 5 horas e afirmou que os fundos da agência, que somam 87 milhões entre 2019 e 2023, tiveram como objetivo
prejudicaram o então presidente Jair Messias Bolsonaro. Ainda segundo o Bens, a USAID deixou de atuar apenas como agência humanitária para se tornar um instrumento de manipulação política. Ele afirmou que a gestão de Joe Biden nos Estados Unidos usou os recursos da agência para atacar Bolsonaro e censurar políticos de direita. A USAID construiu um estado de censura no Brasil, foi o que disse Mike Benz. Todos os caminhos ao redor da censura da internet nos Estados Unidos parecem ter passado pelo Brasil. Meus queridos, essa informação, ela tá na mão do Trump. Você pode ver que agora ele mandou uma outra carta para o Bolsonaro. Ele disse que está muito preocupado com a censura no Brasil e também nos Estados Unidos da América. Você sabe muito bem que o Biden, sendo um cara de esquerda, que pensa como um esquerdista, embora a esquerda nos Estados Unidos seja um pouco diferente da nossa, mas é esquerda de todo jeito, não é? É um cara que ama a censura. Do mesmo jeito que Luiz Inácio Lula da Silva. Ele lembra que a USAID ofereceu cursos ao Tribunal Superior Eleitoral sobre censura digital e financiou agências de checagem, como o projeto comprova. Lupa, Aos Fatos e Fato ou Fake. São os grupos aí as agências de checagem, né? Que classificou como marionetes do governo norte-americano. A USAID era a principal agência dos Estados Unidos responsável pela ajuda externa e assistência humanitária a outros países. Em julho deste ano, o presidente norte-americano Donald Trump fechou oficialmente o órgão depois de várias decisões de cortes de receita, demissões e investigações internas. O Departamento do Estado absorveu o que restou da agência humanitária. A gente precisa dar créditos ao Elon Musk, que também explodiu essa semana contra o Alexandre de Moraes. E o Elon foi ele que constatou todos esses gastos absurdos aí através dessa agência para financiar o avanço da esquerda no mundo, com projetos aí, pseudo ajuda humanitária, não é isso? Cara, para você ter uma ideia, presta atenção. Eu estava fazendo um texto para usar na descrição aqui do YouTube, né? Não era para comentário mesmo, era para, né, para narrar para vocês o texto. Cara, eu escrevia o texto numa inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial é como se eu fosse falar mal, né? Mas na verdade estava falando a verdade, aquilo que tinha acontecido com a USAID. Ela não me permitia fazer comentários contra a USAID. E eu escrevia, né? Não, acabou de sair a USAID, o dinheiro que foi usado para supostamente ser utilizado como ajuda humanitária, era utilizado para financiar projetos da esquerda, projetos comunistas, e a inteligência artificial me respondia: você está errado, a agência USAID é uma agência conceituada e tal, e tal, e tal. Seus chineses, vocês estão de brincadeira com a nossa cara, né? Pois é. Então, olha para você ver a força da USAID. E como eu estava dizendo, se o Trump explodiu a USAID junto com o Elon Musk, que apontou, que descobriu todas essas falcatruas, você imagina o que o Trump vai fazer com essa turminha aí, Erika Hilton, Anitta e também Felipe Neto, que outrora recebia dinheiro da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil para o quê? Para perseguir, entrar em briga direta aí nas redes sociais e detonar Jair Messias Bolsonaro. Agora, o Mike Benz, o ex-secretário dos Estados Unidos, ele está aí mostrando, acusando que a USAID financiou projetos contra Bolsonaro no Brasil. A partir de 2018, entre 19 e 22, mais que dobrou aí a grana do financiamento, o dinheiro vindo dos Estados Unidos através da USAID. E o que acontece, meus queridos?
segundo ele, sem a necessidade, o Brasil sem estar precisando dessa grana. E olha que eu vou falar um negócio aqui pra você, sem estar precisando, talvez o Mike Pence estaria até um pouco desinformado, né? A gente precisaria de uma grana, né? Quem sabe, né? Para ajudar o Bolsonaro, para ajudar algumas instituições aí no combate à fome. Não é para ajuda humanitária, não é isso? Bolsonaro pegou uma pandemia. Quantos empresários que passaram de homens ricos, mulheres ricas e passaram a se tornar pessoas que estavam passando fome, sobrevivendo ali com aquela ajuda que o Bolsonaro destinou aí para os brasileiros, não é? Então, o que acontece, meus queridos? Mas enfim, mais que dobraram aí a grana, e essa grana para essas pessoas, instituições que perseguiam Jair Messias Bolsonaro. Eu quero falar para você também um outro assunto muito interessante. Você sabe que o ministro Alexandre de Moraes, além da perda do visto, naquele primeiro pacote de sanções dos Estados Unidos, ele também foi sancionado pela Lei Magnitsky. É morte financeira. Dino está atuando, outros parceiros ali do STF, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, alguns estão chateados por conta disso, preocupados. Tem gente que até tá querendo pedir baixa na carteira. Eu não estou desmentindo, dizendo que não, que tá feliz, mas não com uma carinha de feliz, né? O Barroso disse em entrevista ali com o jornalista, não, tô feliz no que eu faço, mas a cara não era de felicidade. Mas, presta atenção aqui. Além das sanções nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes pode sofrer sanções também lá na União Europeia. Eduardo deve ir à Europa em 12 de setembro, é o que diz o jornalista Paulo Figueiredo. Ai, meus queridos. Segundo o jornalista, o deputado vai realizar uma série de atividades em países como Espanha, Bélgica e também a Itália. Ih, rapaz, ele vai no dia 12 de setembro. 12 de setembro é a data que coincide, não sei se coincidência ou propositalmente, é o fim do julgamento do Jair Messias Bolsonaro, né? Deve iniciar no dia 2 de setembro e ser concluído até o dia 12, tá? Estamos dependendo da agenda do Eduardo, mas a previsão é de viajarmos em 12 de setembro, foi o que declarou Paulo Figueiredo ao portal Metrópolis. O julgamento do ex-presidente Bolsonaro do PL está marcado no Supremo para começar em 2 de setembro, como eu já tinha afirmado, tá bem? Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro. Tanto o congressista quanto o jornalista foram figuras centrais nas articulações para que Moraes fosse incluído na lista dos sancionados pela Lei Magnitsky. Os Estados Unidos também cancelaram os vistos de ministros da Suprema Corte e funcionários do Ministério da Saúde brasileiro. Em entrevista ao portal Metrópolis, no início de agosto, Eduardo diz que o objetivo da viagem à Europa é fazer o mesmo movimento realizado nos Estados Unidos, denunciar as violações de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Ou seja, gente, o Eduardo estará indo também atuar na Europa. Se a atuação dele lá nos Estados Unidos já provocou todo esse reboliço, como será a atuação dele na Europa? Os jornalistas da Globo News choram, se enlouquecem. E enquanto eles ficam doidos, só me resta dar risada. Se eles, nesse vídeo que eu vou trazer para você, estão desse jeito por conta das atividades do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, imagina quando começarem-se a chegar as sanções na União Europeia. Ih, rapaz. Presta atenção no chororô. Eita que eu gosto. Chegou até aqui, comenta 22. É o tempo, né, para que eu possa entender que você chegou até esse momento do vídeo. 22.
Não pense você que eu não olho os comentários. Eu olho. Deixe seu comentário aí sobre tudo que a gente está falando até agora. E comente 22. E se possível for, gente, faça uma contribuição no Pix aí. Eu sei que a data é meio terrível, mas de repente, se você não tem problema com data e pode, ajude o meu canal. Esse é o Pix, vai ficar aqui embaixo o tempo todo. Quem sabe Deus toca esse coraçãozinho de pedra e você resolve ajudar o nosso canal. Fique à vontade aí para colaborar. Vamos ao chororô? Vamos? Tá na tela. O que mais me impressiona nesse processo? Não tenho mais. Tudo me impressiona, tudo me surpreende. Que bom, não podemos perder essa capacidade de deixar esse olhar viciado, mas eu fico muito impressionada com... Como o deputado Eduardo Bolsonaro, e eu tenho repetido isso aqui, me parece que ele não tem o termômetro do que está acontecendo no Brasil. Está muito claro que ele tem total termômetro do que está acontecendo na Casa Branca, o que a Casa Branca pensa a respeito do Brasil, por causa dessa articulação toda dele, que é bem sucedida para os motivos e pelos objetivos dele e da família dele. Isso com certeza. É gol atrás de gol para a família Bolsonaro com o que o Eduardo está fazendo. Mas aqui no Brasil, como é que ele põe? Ele ameaça o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro do Supremo. E agora o mercado financeiro. Só para botar mais um aqui nesse e cita coisas como se não tivesse a ação direta dele. Quando ele fala assim, que existe uma crise institucional no Brasil que nós criamos para defender o nosso pai, a nossa família, o nosso projeto de político, e eles deveriam cuidar dessa crise política e tal. É isso que está em jogo. Enquanto eles choram, eu vou dando risada, né? Ficando feliz com o chororô deles. Aí imagina esse chororô todo pelas atitudes do Eduardo lá nos Estados Unidos. Aí você imagina quando eles souberem, quando começar a chegar as notícias sobre a atuação do Eduardo e do Paulo Figueiredo na Europa. Eles estão indo para lá, dia 12, agora de setembro. Pessoal, lembrando, dia 7 tem manifestação, né? A gente vai começar a falar mais sobre as manifestações aí no Brasil. Dia 7 o bicho vai pegar, é 7 de setembro. Você não vai lá bater ou prestar continência para militar, não é? Você vai para a manifestação, né? Pelo amor de Deus. Tá bem? Pessoal, essa mesma turma aí da Globo, sabe agora quando esses brasileiros perderam o visto e também os seus filhos? A Globo defendeu. Ai, tem crianças com 10 anos de idade que nunca mais poderão ir na Disney. Aí eu pergunto pra você, e os filhos de Débora? Se eu não estou enganado, era 9, deve estar com 10 anos já, né? O STF, Alexandre de Moraes, acabou de recusar o recurso da Débora. Condenada a 14 anos de prisão. Aí jornalista da Globo está preocupado com o filho de sancionado que não vai mais ver o dono, ver o Pato Donald, o Pateta, o Mickey e a Minnie. Ah, dá um tempo. Dá um tempo pra minha cabeça. Eu não acredito que vocês fizeram faculdade, estudaram pra caramba ou dedicaram uma vida ao suposto jornalismo, que hoje também não precisa estudar, né? Pra ser jornalista, né? Não precisa de faculdade, tá bem? Enfim, ou estudar ou dedicar uma vida para poder, a essa altura do campeonato, na época da informação, na geração da informação, porque hoje tudo é informação e todo mundo tem informação muito, muito fácil, para dizer uma merda desta, que vocês estão preocupados porque filho de sancionado não vai poder entrar nos Estados Unidos e frequentar a Disney. E os filhos de pessoas presas no 8 de janeiro que não podem ter o pai ou a mãe ali do lado? E o Clezão, eu conheço a Luísa, conheço também a irmãzinha dela, que não é irmãzinha mais, né? Enfim, as filhas do Clezão e a esposa do Clezão nunca mais poderão tomar um café junto com o pai.
Nunca mais. Vocês estão de brincadeira, né? Olha o que a Ana Paula Henkel comentou a respeito desse assunto aí. Você pode ver que no comecinho ela fala sobre esses jornalistas que estão preocupados com filhos de sancionados que não poderão entrar nos Estados Unidos. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, só pode, né? Rapaz do céu, vou te falar uma coisa, tá bem? Pra onde caminha a humanidade, não é? Vamos aqui então com Ana Paula Henkel. Pois é, Paula, de acordo com algumas blogueiras, né, da Globo News, uma crueldade contra uma menina de 10 anos não poder ir para a Disney, né? Eu estou preparando um artigo essa semana mostrando para essas blogueiras o que de fato é crueldade. Um artigo, deixo aqui o meu agradecimento ao nosso querido Edilson Salgueiro, que tem me ajudado a colocar todos os casos de pura crueldade do que estão fazendo com o povo brasileiro, com mães, crianças, avós, enfim. Mas, Paula, nós vamos repetir aqui o que o Eduardo anda falando já há muito tempo e parece que não estão ouvindo. Nós temos como departamento, como chefe do Departamento de Estado, como secretário de Estado, um filho de cubanos. Um filho de cubanos que nasceu nos Estados Unidos porque os pais fugiram de Cuba, fugiram do regime de Fidel Castro nos anos 50. Ou seja, Marco Rubio sabe toda a cadeia genética de uma tirania, de um regime totalitário, de um regime de exceção, de ditadores, de tiranos. Ele sabe tudo. Eles não vão largar esse osso, como o Eduardo colocou. O presidente Donald Trump, hoje estamos aqui diante de um dos encontros mais históricos, daqui a pouco vamos falar sobre esse encontro, do Donald Trump com Zelensky e outros líderes europeus, Macron, enfim, a OTAN. Eu acho que o STF, o governo Lula, eu não sei se eles não entenderam, se eles não querem entender que nós estamos apenas 6 meses nessa administração Donald Trump, no segundo mandato, mas é um governo praticamente diferente daquele primeiro mandato. É um governo que está colocando as coisas, promessas de campanha, acontecendo. E o que nós estávamos falando sobre o Flávio Dino e a possível extensão, né, de um puxadinho judicial para que a Lei Magnitsky não seja aplicada no Brasil, essa notícia já está correndo aqui nos Estados Unidos, através do jornalista Glenn Greenwald, que é muito lido aqui nos Estados Unidos por vários veículos de comunicação, e ele já colocou no tweet dele, no perfil do X dele em inglês, e já está rodando e sendo retuitado por outras fontes da imprensa americana. Ele escreve aí: o ex-ministro da Justiça de Lula proibiu os bancos brasileiros de honrar as sanções dos Estados Unidos, fechando as contas de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal ou o Executivo do Brasil não tem para onde correr. O Eduardo Bolsonaro está correto. Donald Trump é um homem, a aprovação dele ontem saiu agora, 54% a aprovação dele, 54%. É um rolo compressor e um presidente que está mantendo suas promessas de campanha, inclusive contra regimes totalitários. Ele disse que ele ia, além dos acordos de paz, ele ia atrás dos ditadores no mundo. E, infelizmente, nós temos um no Brasil. Rapaz! Ela explodiu tudo aqui, não é? Você sabe que tem uma pessoa, né, que eu troco ideia de vez em quando. Ele falou pra mim: o Trump, com essas medidas dele, ele vai sofrer impeachment. Taxou o Brasil, vai sofrer impeachment. Larga de ser bobo quem pensa desse jeito. Eu falei pra esse colega, né? Larga de ser bobo. O cara tá com 54% de aprovação. O cara tem o Senado e o Congresso. Perdão, tem o Congresso, né, o Senado e a Câmara dos Representantes, Câmara dos Deputados. Vai sofrer impeachment. Porque sancionou o Brasil. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês petistas, vocês são muito tonto e acham que a gente é besta. Também, né? Acham que a gente é besta igual vocês. Larga de ser besta. Outra coisa. América primeiro. O Trump foi eleito e com essas promessas de campanha. América primeiro é cuidar dos Estados Unidos primeiro. É uma grana gigantesca que o Trump tá puxando para a América. Com esse negócio de... Sabe quando você taxa, quando ele vai lá e taxa um país? Aí você pensa assim: não, ele tá só caçando confusão. Não, filho, ele tá aumentando o faturamento. Ele tá aumentando a grana. Ele tá fazendo aquilo que o Haddad tá fazendo aqui no Brasil. Não é? Só que o Haddad vai lá e taxa
você, eu, né, ainda criam uma tal de casta aqui no Brasil, né? O nós contra eles, o andar de cima. Criaram o andar de cima no Brasil, né? Os pobres contra os ricos. E aí, meus queridos, de todo o Brasil, ligados aqui comigo, tem mais informações aqui para você, curtindo o nosso programa, tá? Presta atenção nisso daqui, ó. Parece doideira, não é? Mas presta atenção. Supremo estuda bloqueio de ativos de empresas norte-americanas no Brasil. Ministros da corte avaliam reação às sanções impostas por Donald Trump. Esses caras estão caçando uma maneira de arrumar um problema maior para si e também para o Brasil. E o Dr. André Marsiglia, ele vai explicar para você a respeito dessa situação. Estão caçando problemas, mais problemas para si e para o Brasil. Presta atenção. Hoje circulou a notícia de que os ministros do STF teriam uma última cartada. Essa cartada seria bloquear bens de empresas norte-americanas no Brasil, como uma espécie de retaliação, de vingança, sabe-se lá o que passa na cabeça, cada vez me parece mais oca desses ministros da nossa Suprema Corte. A Magnitsky, ela não pune empresas brasileiras, ela atinge as empresas norte-americanas e as empresas norte-americanas cortam relações com as empresas brasileiras e por isso que elas são atingidas, assim que se atinge o sancionado. Então, não é que são punidas ou arranca-se dinheiro da empresa brasileira. Não, isso jamais foi feito em momento algum. Então não faz o menor sentido acreditar que isso seria um revide, arrancar dinheiro de uma empresa norte-americana. Isso seria roubo, isso é um absurdo. Uma Suprema Corte propor isso seria um roubo estatal, é uma completa insanidade. Fora que, claramente, o Estado brasileiro parece querer, na sua briga, o Estado brasileiro que deveria servir para nos servir, parece querer que a sua briga seja levada por todos nós, né? Como aquela pessoa que cria uma briga e chama todo mundo que está em volta e não tem nada a ver com aquela briga para brigar junto. Então ele quer, o Estado brasileiro quer, o Judiciário brasileiro, a Suprema Corte brasileira quer nos levar junto para o buraco com ela. Isso é uma completa loucura, mas vale dizer que já aconteceu no país, né? Quando aqui o X foi suspenso, os bens da Starlink, que não tinha nada a ver com essa história, foram também bloqueados. Isso é totalmente ilegal, totalmente ilícito, não havia relação societária entre elas que motivasse esse bloqueio, assim foi feito. E aí eu pergunto para os empresários que agora estão preocupados com isso, onde você estava lá atrás, quando a Starlink teve os seus bens bloqueados? Ai, gente, tá vendo? Eu tô falando aqui pra vocês, aquilo que eu tava falando, né? As excelências estão buscando complicar ainda mais as suas vidas, não é? Já perceberam que rebola pra lá, rebola pra cá e não tem como. E não tem como. Já só, né, tem pouco tempo que sancionou, né? Já, ó, sabe as fases do luto? Sabe as fases do luto? Passaram por elas. Vou até puxar aqui as fases do luto. Ó. Negação. O que o Alexandre de Moraes fez assim que ele foi sancionado pelos Estados Unidos? No dia, foi ver o jogo do Palmeiras e São Paulo. Não, São Paulo e Corinthians, não é isso? Negação. Tá tudo normal. Muitas pessoas vieram aqui e falaram comigo: ai, Fábio, o ministro foi ver o jogo, ele tá nem aí. Claro, rapaz. Você acha que o ministro ia fazer o quê? Se trancar em casa e começar a chorar? Ele entrou na fase da negação. Depois vem a fase da raiva. Lembra do dedinho do ministro? Pois é. Aí depois a próxima fase do luto é a negociação.
mandaram emissários lá nos Estados Unidos para tentar negociar, para saber, quem serão os próximos, como estaremos. É a fase da negociação. Depois, a fase da depressão, tá? Sabe a fase da depressão? A tristeza. Aí vem a fase da aceitação. Na depressão, olha só, tristeza profunda, sensação de vazio e desânimo. É fase em que a pessoa começa a perceber a realidade da perda. Exemplo, isolamento, choro frequente, falta de interesse por atividades antes prazerosas. E depois vem a aceitação. A pessoa começa a lidar com a realidade da perda e ao encontrar a maneiras de seguir em frente. Aceitar a situação, embora ainda haja saudade, tentar reconstruir a vida. São as fases que eu expliquei para você. Então, aquela ida do ministro lá na Arena Neoquímica, Arena Corinthians, dando dedinho para os outros, a ida dele é a negação. Tá tudo bem comigo. A raiva. O que ele fez na raiva? Explodiu contra o Bolsonaro de novo, não foi? Pois é. Negociação. Enviaram emissários nos Estados Unidos. Aqui no Brasil fizeram reuniões agora com os bancos para saber se dava para, o que dava para ser feito. Aí tem a fase da depressão e por último a aceitação. E tentar tocar o barco e seguir em frente. A decisão do Flávio Dino, ela gerou desconforto até em ministros, olha isso. O magistrado limitou o alcance de decisões judiciais estrangeiras no Brasil. Isso daqui, meus queridos, gerou revolta, tá? E desconforto até com ministros da Suprema Corte. Flávio Dino também conseguiu arrumar um problema gigante para os bancos. Eles ficaram perplexos com Dino. Segundo o Globo, o setor tem que acatar a determinação da Lei Magnitsky. E acabou. O Dino tentou dar uma miguelada. Voltou atrás, empurrou para lá, empurrou para cá. Tentou dar uma miguelada. Você sabe o que aconteceu? Olha só, vou tocar o barco aqui, ó. Ações de bancos afundam na bolsa com o embate entre o STF e Donald Trump. Os caras estão pensando neles e afundando o Brasil. Sabe o que o Nicolas postou? O Nicolas postou, vão afundar o Brasil inteiro para defender o 11. Tem quantos dias isso aí? 2. 41,3 bilhões foi o prejuízo de reais. Não é mil, não é milhões, não é bilhões, tá? E aí, meus queridos, o que acontece? Eu vou trazer aqui para você a decisão política do Dino assustou bancos e empresas. Quem comenta o assunto é o jornalista da CNN, William Vac. Vou trazer aqui para você que está ligado no Abordo Notícias. Presta atenção aí. O assunto causou enorme atenção e muita preocupação. O ministro Flávio Dino do Supremo, ele reiterou hoje decisão que na prática proíbe bancos brasileiros de aplicar possíveis sanções americanas contra o colega dele, Alexandre de Moraes. Também nesta terça-feira, as principais instituições financeiras do país perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. Reportagem Luciana Amaral. Flávio Dino esclareceu que a limitação não se aplica a tribunais internacionais de quem o Brasil reconhece a legitimidade. Ele afirmou ainda que o veto prévio busca proteger os brasileiros do que chamou de ingerências estrangeiras indevidas. Nesta última segunda-feira, o ministro decidiu que nenhuma corte ou órgão estrangeiro tem legitimidade para exigir de empresas sanções contra cidadãos dentro do território brasileiro. O despacho não menciona a Lei Magnitsky,
usada pelos Estados Unidos para estrangular financeiramente autoridades que ferem os direitos humanos. Mas é uma resposta à decisão da Casa Branca, que aplicou a norma contra o relator do julgamento do plano de golpe no STF, Alexandre de Moraes. Até aqui, Moraes está impedido de entrar nos Estados Unidos. O ministro também não pode ter qualquer bem ou ativo financeiro no mercado americano. A Lei Magnitsky tem aplicação escalonada e o Departamento do Tesouro pode exigir o bloqueio dos serviços financeiros que Moraes usa no dia a dia, o que incluiria as bandeiras americanas de cartões de crédito usadas no Brasil. O governo americano pode ainda impor multas a bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos e bloquear as instituições de realizar operações em dólar, além de isolar os bancos do sistema americano. Se as sanções chegarem a esse patamar, os bancos brasileiros vão precisar escolher entre respeitar a decisão do ministro Flávio Dino ou ceder à pressão da Casa Branca. O despacho do ministro é uma decisão monocrática e o plenário da Corte ainda vai precisar se manifestar sobre o tema, em processo sob relatoria de Cristiano Zanin, que aguarda manifestação da Procuradoria-Geral da República. A liminar de Dino causou uma reação negativa no mercado financeiro, que indicou insegurança jurídica para a atuação das principais instituições bancárias do país. Todas têm escritórios nos Estados Unidos e operam ativos em dólar. Nesta terça, os principais bancos do país perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. O Banco do Brasil, responsável pela folha salarial do Supremo, foi o que mais sofreu, queda de 6%. As ações do Bradesco e do Itaú caíram cerca de 3%. Ficou gostoso, né, Dino? Acha que é tudo no canetaço, né? E aí, tiro, porrada e bomba e dane-se o Brasil. Não é isso? E dane-se o Brasil. Meus queridos, existe mais 2 bombas que eu quero trazer aqui ao longo do nosso programa e peço a você que está se chegando, você que já está comigo, comente agora 48. Para que eu possa saber que você chegou até esse ponto do vídeo, comente 48. O que acontece? Nosso programa sobrevive aqui com a sua ajuda, sobrevive com aquilo que você pode destinar ao nosso programa. Nesses dias, a situação está um pouco complicada, o YouTube, né, deu uma pirada aí no nosso algoritmo, foi uma falha nossa, né? Mas o que acontece? Deu uma reduzida na audiência. Tá voltando, graças a Deus. Mas reduz a audiência, reduz a quantidade de pessoas impactadas por esse recado que eu vou dar agora. Eu preciso da sua ajuda para poder continuar tocando o programa. Você que sempre me ajuda e pode segurar a barra comigo, pelo menos aí nesse fim de mês, dá uma moral pra gente, principalmente hoje, né? Ajude o nosso canal, tá bom? Eu preciso da sua ajuda aí. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, você possa ajudar o programa. 11 952 75 3898. Dá essa força pra mim, essa moral e colabore com o meu programa. Qualquer valor, gente. De 5, 10, não tem problema. Manda aí, você ajuda demais, até menos que isso. Cada um dá o que pode e abençoa o meu programa. Você que é abençoado, você que pode abençoar o meu canal, esse recado é pra você. Eu preciso da sua ajuda. Então me ajude, por favor. Beleza? Mais um assunto bombástico na tela do seu vídeo. Só se pensam que vão me intimar ou me intimidar, escolheram um cara errado, diz Malafaia. A oeste com ela, o pastor disse não ter recebido a notificação oficial sobre sua inclusão em inquérito do STF. Gente, o que aconteceu? O pastor Silas Malafaia foi incluído aí no inquérito do STF. E agora, meus amores, há algumas reações em cima disso. Que eu quero destacar aqui para você. Tá bem? Aqui, ó. Malafaia reage ao se tornar alvo do STF. Chegará aos ouvidos de Donald Trump. Você não ouviu errado, não. Tá bem? E o pastor Silas também não errou aí na sua afirmação. Tá? Olha só. Essa aqui é a reportagem do portal Metrópolis, tá bem? Aqui. Investigação contra
Malafaia chegou, tá? E chega, né? Chegou. Sabe onde? Lá nos Estados Unidos da América. Ô, gente, um religioso nos Estados Unidos, ele é tratado com muito respeito, não é? Ele é tratado com muito respeito lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Mas lá sim. E isso daqui está ecoando como uma verdadeira bomba, tá? Investigação contra Malafaia chega a religiosos ligados a Trump. O STF teria incluído o pastor no mesmo inquérito que apura a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América. Então agora é aguardar o que vem por aí, tá? É aguardar aí o que vem por aí. O jornalista que vive nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, sobre esse assunto, sobre o pastor Silas, ele botou para quebrar, tá bem? E ele diz que é a hora dos cristãos, dos evangélicos aí, ou os cristãos, darem as mãos e se unirem. Presta atenção nas falas do Alan dos Santos. Vou falar uma coisa para os religiosos, porque o que acontece agora, né? Primeiro que se os bispos ficarem calados, os bispos católicos ficarem calados, é covardia sem tamanho. E se os padres também têm que falar muito sobre isso. E os bispos, os pastores evangélicos. Agora é a hora daquela união que a gente sabe que é necessária para a liberdade religiosa. O que eles estão querendo acusar o Silas, né? Nem acusar, né? O verbo acusar aqui é totalmente inapropriado. A acusação se faz pelo Ministério Público, dentro de um processo. Quando é aceito, né? O Ministério Público faz a denúncia e aí sim o juiz aceita a acusação e aí a pessoa tem o direito de se defender. Isso que está acontecendo não tem nada a ver com isso. Isso é pura perseguição religiosa e você não tem, o pessoal que não é cristão vai ficar chateado comigo, você não tem um líder de outra religião sendo perseguido. Urbano, espírita, macumbeiro, tudo, não tem. E não é questão de cristão contra não cristãos, não. É que é sempre um cristão perseguido. Sempre. 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 Comunista odeia cristão. A não ser que possa ser usado aquele cristão, como é o caso do Leonardo Boff, Frei Beto, etc. E aí se usa para poder manipular a igreja e assim como faz o Putin, por exemplo, na Rússia. Isso aqui é algo grave. Primeiro foi o padre Paulo Ricardo. Depois o padre Zé Eduardo. Agora chegou no Silas. Quem ainda brincar. Por isso que eu fui duro com o pessoal do Três Palavrinhas. Graças a Deus eles apagaram. Mas assim, não dá pra brincar. O pastor Valadão também foi meio que censurado, né? Lembra? Tava até com receio de viajar. Assim, agora não é hora de brincar. Não é hora de brincar. Eu vou mostrar algo aqui que não tem nada engraçado. Pedi pro Pedrão pra colocar. Compartilha a tela, Pedrão, no Google. Você bota assim, Guerra Cristeira. Coloca no YouTube aí aberto. Pode mostrar você indo pro Google, escrever Guerra Cristeira no México. Ocorreu entre 1926 e 1929. Antes de 26, os católicos estavam fazendo procissão. Bota imagens, Pedrão. Só imagens. Cristeiro War, né? Guerra Cristeira. O que vocês vão ver agora são cenas pesadas, tá? Aquele padre ali está sendo fuzilado. Isso não é brincadeira, isso não é teatro, tá? Aqui, ó. Esse padre aqui está sendo fuzilado no paredão na Guerra Cristeira, no México. Pode mostrar mais imagens aí. Aquelas ali são imagens, as duas primeiras imagens são bem importantes. As duas primeiras aí. Essas imagens são imagens de cristãos que se juntaram aos padres e às freiras para poder defender a liberdade religiosa e lutar contra o presidente comunista e maçom, lutar com Elias Calles, no México. Eles pegarem armas para defender a igreja e a fé. Mostra outra imagem, por favor, Pedro. Essa é a imagem do padre Miguel Pró, essa de joelhos ali. Ele se entregando, ele vai morrer de braços abertos. Assim. Isso aí é o padre Miguel Pró. Eu estive lá, tá lá, em vários lugares no México, onde esses mártires morreram. Mostra mais imagens aí. Isso aí entre 1926 e 1929. Vai descendo ali. Vai descendo. Mais fuzilamento. Esse é o padre Miguel Pró. Ou não? Eu acho que é. Não sei se mostra, mas pega outra imagem ali. Eles enforcaram uma criança em cada poste lá. Olha como é que começou a manifestação. Mostra a menininha ali, ó. Começou assim, ó. Viva Cristo Rei e la Virgen de Guadalupe. Tá vendo? Viva Cristo Rei, Viva Nuestra Senhora de Guadalupe e Viva el Papa. Começou assim, tá lá. Manifestação pacífica com cartazes. Ele começou a prender e mandou matar os padres.
Esse é o Padre Miguel Pro. Ele morreu assim. É isso aí. Ele morreu desse jeito aí. Pra ser crucificado com Cristo, né? Vai mostrar. Ele tá sem batina, porque os padres usavam terno pra ir atender confissão e celebrar missa clandestina na madrugada na casa das pessoas. Entendeu? E aí, pode mostrar mais imagens aí, Pedrão. Eu vou mostrar isso, o pessoal entender do que o comunista é capaz. Tá? Tem mais aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver, Pedrão. Essa é uma missa celebrada para os... Essa é uma missa celebrada para os católicos e os fiéis, os leigos, né, em geral, que se uniram. Isso é missa clandestina lá. Isso é missa clandestina celebrada. Então, assim, não é brincadeira, tá, gente? Até hoje no México, a igreja, o templo, né, é propriedade. Mostra aquela imagem colorida ali, Pedro, porque essa imagem colorida é do filme. E vale muito a pena assistir ao filme. Essa daí. Tem o filme pra vocês assistirem. Não deve ser muito difícil. Não veio? Não. Não deve ser muito difícil encontrar o filme por aí. Infelizmente, assim, tem até imagem de crianças, coroinhas, né? Que foram enforcados um em cada poste. Então não brinquem, gente. Não brinquem com perseguição religiosa, tá? Não brinquem. Enfim, tem mais imagens aí bem atrozes. Não brinquem. Levem a sério a perseguição religiosa. Começa assim, entendeu, Lacombe? Bota numa investigação, bota no inquérito. Cristiada. Muito bem, esse é o comentário do Alan dos Santos. Eu devo lembrar você que a noite chega devagarzinho. Você não tá assim, pisca, já é de noite, tá tudo escuro, não. Não é? Escurece aos pouquinhos. Vai escurecendo. Quando você tiver meio, né, desatento, quando você vê, já escureceu tudo, já é de noite. E do mesmo jeito, você pode estar assim pensando, isso é nada, isso é uma guerra política, Fábio. Uma guerra política, né? Quem são as pessoas nesse país que batem no peito e dizem que têm orgulho de ser comunista? Lula, Flávio Dino. Lula, Flávio Dino. Quem são os seus aliados? Esses aí, ó. Que estão promovendo tudo isso. Quem entrou em defesa do pastor Silas Malafaia? O querido senador Eduardo Girão. Ele foi top aí no comentário. Vamos ouvi-lo aqui no Abordo Notícias. Vamos lá. Eu quero manifestar por último minha solidariedade ao pastor Silas Malafaia. Ele foi incluído agora no inquérito aos 47 minutos do segundo tempo. Ele que já organizou várias marchas pelo Brasil, crescentes. E aí fica a pergunta, por quê? Porque a última do dia 3 de agosto foi um mega sucesso? Ou é porque... E aí vem a liberdade religiosa e liberdade de pensamento. Ou é porque ele é um defensor da vida desde a concepção, contra as drogas, sempre se posicionou contra bingo, contra cassino, contra jogatina. E o sistema, o regime, está querendo cuspi-lo. O que está por trás disso tudo? Estão pensando que ele é candidato a alguma coisa, como fazem com muitos aqui, joga no inquérito para intimidar, para na hora certa chegar, puxar o tapete e não deixar o cara chegar no poder, porque aqui é uma ditadura clássica que a gente vive no Brasil do judiciário. Senador Eduardo Girão botando para quebrar aí em defesa do pastor Silas Malafaia, tá? Ele divulgou, tá bem, uma lista, uma nota assinada aí pelos evangélicos. A nota também, ele divulgou a nota da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que manifestou preocupação com a inclusão do pastor Silas Malafaia no inquérito da Polícia Federal. Foi noticiado aí pela Globo News. E ele postou também, gente, isso daqui, ó. Isso. Uma lista enorme com as assinaturas aí de pastores repudiando, tá? Aí tem ali tem a carta de repúdio e tem também as assinaturas aí, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai ter aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, umas 50, 60 pessoas aqui, líderes religiosos, pastores, né? Todos que eu tô vendo aí são pastores, tem reverendos, isso, exatamente. Ai, meus queridos, onde nós estamos chegando, né? Só que o pastor não recuou não, né? Tem manifestação no dia 7, inclusive eu, você, todos nós estamos convidados para estarmos lá na Avenida Paulista nos manifestando, tá bem? Nos manifestando aí. Tinha outros assuntos para tratar, vou tratar aí no próximo vídeo para não ficar muito longo esse. Depois a galera reclama, né? Ai, Fábio, nós precisamos trabalhar, o vídeo ficou longo. Nós precisamos dormir, o vídeo ficou longo, gordinho. Ai, gordinho, que vídeo longo, pelo amor de Deus, gordinho. Eita nós, hein? Gente, o nosso Pix está aqui na tela para você ajudar, para você colaborar, para você contribuir com o nosso programa. 11 95275 3898 é o Pix para você ajudar o canal, para você fortalecer o nosso programa. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vinha de coração, e que Deus possa tocar aí fundo, né, no seu coração aí, para você abençoar o programa, tá bem? Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. Então faça isso, ajude o meu programa, tá bem? Deus ama quem dá e dá com alegria. Então seja você essa pessoa disposta a abençoar. Eu não vou ficar aqui vendendo bênção de Deus na sua vida, longe de mim. Ai, me mande R$100 e Deus vai te dar em 10 vezes mais. Não, não é a minha intenção. Mas eu acredito o seguinte: quem é abençoado, abençoa. Porque quem é abençoado transborda, né? Transbordou na sua vida. Então você pode colocar um valorzinho para o canal. E vou dizer um negócio para você: por mais difícil esteja a sua situação, você pode tirar um valorzinho aí pequeno, porque não tem limite. Você pode olhar na sua conta, Fábio, amanhã eu tenho uma conta de R$200, mas às vezes você tem 202 na conta. Aí você pode mandar para o gordinho. É só um exemplo, gente, tá bem? É só um exemplo. Então o que acontece? Seja essa pessoa abençoadora do nosso canal. Eu sou abençoado, por isso eu abençoo. Por exemplo, eu tenho falado aqui nesse programa que as coisas chegam aqui e transbordam, tá? E transbordam, tá bem? Então, chegou até mim, transbordou pro Victor. Vocês sabem muito bem que a gente montou um estúdio em Brasília, a Gladys financiou, o Victor financiou outra parte, mas transbordou desse canal daqui para lá. Não é que apareceu aí uma parceira, tanto desse canal como do Victor à época. Então a gente abençoou o Victor, né? Inclusive o Victor tá fazendo sucesso, né? Era um canal meu ou nosso, né, que a gente forneceu pro Victor trabalhar. Entendeu? O Victor chegou na situação que perdeu todos os clientes. E eu olhei para ele e falei: meu irmão, o que eu posso te ajudar é dar um canal para você trabalhar. O canal tá monetizado, você vai trabalhar, você vai receber. Aí o cabeçudo perdeu a monetização no primeiro mês. Ficou 3 meses desmonetizado. Acredita nisso? Sabe quantos views o Victor fez agora? Ele já fez mais de 1 milhão de views. Tá? Ele já tá tirando uma graninha do YouTube aí, graças a Deus. Só que ficou alguns meses sem monetizar, né? Tá desenvolvendo um belíssimo trabalho. Se você não conhece, eu convido você a conhecer o canal Victor Mota Sem Censura. É a minha base, o meu apoio lá em Brasília. É o estúdio que eu uso quando estou em Brasília. E agora transbordou outra vez. Transbordou outra vez. Né? O nosso canal abençoou o canal do meu irmão lá no estado de Rondônia. A gente montou um estúdio lá, ó. Tá bem? Um estúdio maravilhoso. Foi comprado de cadeira, microfone, revestimento acústico, tá? Câmeras, tudo lindo lá, tá bem? Transbordou desse canal. Então é aquilo que eu sempre digo. É o mesmo pensamento que eu peço para você ter. Ah, eu sou abençoado, Fábio, por isso eu vou te abençoar. Não entregue para mim, nem para ninguém, nada querendo receber em troca. Se você tem esse boné na cabeça, tu é abençoado.
Alguém me pediu esse boné, eu senti no coração de dar esse boné para alguém. Entregue o boné. Se você tem, é porque você foi abençoado, ou você comprou, você ganhou, sei lá, às vezes eu estou usando de exemplo, esse aqui mesmo eu não vendo para ninguém, tá bem? Eu ganhei aí e foi presente, né? Então, você entendeu até aqui, né? Então, se você puder ajudar o meu programa, eu peço humildemente para você, sempre no final do vídeo mesmo, para não ficar um programa cansativo. Falei pouco de Pix aqui hoje, e se possível for, gente, entre junto, ajudando, abençoando o nosso canal. Como eu disse para você, eu dei uma bagunçada no algoritmo aqui, vou até tirar a música aqui para falar isso para você. A gente começou a cobrir as manifestações. E o YouTube, ele faz uma espécie de rodízio. E olha que eu sabia disso e eu caí mais uma vez nessa besteira. A gente explodiu de audiência nesse mês. Só que o YouTube, ele faz uma espécie de rodízio. Principalmente quando você muda o teu conteúdo. É um canal de notícias, está cobrindo manifestação. Então todo dia que você entra com manifestação, chove de gente. Só que aquela galera que vinha no canal para ver notícias, o YouTube começa a deixá-las de lado. Porque ele começa a mostrar o conteúdo para essas pessoas novas que vieram para ver manifestação, não vieram para ver a minha cara falando notícia e dando opinião. Entenderam até aqui o que aconteceu com o canal? E aí acabaram as manifestações. E aí o Gordinho, que também não parei de dar notícia. Mas aí na hora que eu entro no ar é só notícia, não tem manifestação, não tem mais nada acontecendo. Aí o YouTube mostra o meu conteúdo para essa galera e ele meio que dá uma esquecida da galera das notícias. Porque ele pensa que eu mudei o canal. É assim que funciona, gente. Algoritmo é uma matemática louca. E aí reduziu o nosso alcance. Não estou reclamando não, porque graças a Deus, Deus tem honrado esse canal e aconteceu um negócio desse canal que eu vi acontecer com poucos canais. Pouquíssimos canais. A gente aumentou a nossa retenção. Então o valor que o Gordinho recebe do YouTube num vídeo de 10 mil views não é o mesmo valor que outra pessoa recebe num vídeo de 10 mil views. Não estou dizendo que a gente está rachando de ganhar dinheiro, não. Só estou dizendo para você que para manter o canal no ar e com a tua ajuda, mais aquilo que você ajuda, a gente não precisa explodir de views. Porque o YouTube tá valorizando os vídeos do Gordinho, tá bem? Ai, o Gordinho tá se achando. Não, meu filho, eu tô aqui trabalhando de madrugada há quanto tempo? Eu tô aqui, vindo aqui todo dia e você torcendo por mim pra quê? Pra gente chegar lá. Então a gente tá chegando, como eu disse pra você. Hoje, pra manter o canal no ar, eu não preciso explodir de views, não. Entendeu? Mas aí o que acontece? Agora deu uma queda, mas como eu disse pra você, sai essa galera que vem pra ficar 1 minutinho no canal e fica a galera que fica 15, 20 minutos, 1 hora, e nós aumentamos o tempo de exibição do canal, que antes era 3 minutos, hoje foi para 15 minutos. Então, não é só crescer, você tem que estruturar. E o nosso canal, graças a Deus, ele está estruturando nisso. Tem muita gente aí que você vê a quantidade de views, mas as pessoas ficam 1 minuto. 1 minuto no vídeo. E aí, meu amor, isso não é uma audiência qualificada. Tá bem? Isso não é uma audiência qualificada. Tá? Então o que eu peço para você? Por favor, humildemente, abençoe o meu programa. Preciso da sua ajuda. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Fábio, não tenho dinheiro. Dá o like. Fábio, não posso mesmo. Também não quero. Você tem o direito de não querer. Você pode até escrever aí, tá bem? Você pode até escrever aí. Não gosto, Fábio, não quero te ajudar. Não tem problema, tá bem? Mas pelo menos se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like.